grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO, baixe o app. Proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA/MF 2093/2024. Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 988950000. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! 17 horas está marcando o Digitão Eletrônico Relógio Atômico da Bandeirantes. Hora precisa para você. Até às 19 horas, muita informação, opinião e debate. Aqui no Esporte em Debate, claro, com a sua importante participação através do Fala Galera. Qual a sua expectativa para o duelo de daqui a pouco entre Guarani e Inter de Limeira? Existe favorito? Opine 97102-1493. 97102-1493. Defina o primeiro turno da Ponte Preta em uma palavra. A Ponte fecha o primeiro turno na zona de rebaixamento e na lanterna da competição. Opine 97102-1493. 97102-1493. Mensagem de texto, mensagem de áudio, ambos curtos. Assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Pautas do Guarani. Podendo assumir a vice-liderança da Série C, Guarani recebe a Inter de Limeira daqui a pouco às 8 horas da noite no Brinco de Ouro. Com possibilidade de estreia, Hélio Cizenando vai realizar pelo menos 2 alterações na equipe titular. Anunciado na última sexta-feira, Neto Costa está regularizado no BID, Boletim Informativo Diário da CBF, e fica à disposição de Hélio Cizenando. Rômulo Amaro é reeleito presidente do Guarani após impugnação da chapa de Felipe Rosselli. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Diretoria quita a última pendência de maio com o elenco em mira. Pagamento dos vencimentos de junho. Pautas da Ponte Preta. Por dívida com Luiz Hakim, Ponte sofre segundo transfer ban da FIFA. Macaca segue impedida de registrar novos reforços. Ponte Preta anuncia avanço nas negociações da SAF e revela proposta de 1,1 bilhão de reais. Com desfalques importantes, Ponte volta a campo amanhã contra o Atlético no Moisés Lucarelli. William Potker tem contrato rescindido no BID, Boletim Informativo Diário da CBF, e é anunciado pelo Londrina para a sequência da Série B. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Ponte vira lanterna da Série B e passa a ter 99,9% de risco de rebaixamento. E tem as notícias do dia que não tem ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma delas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Pauta 1.
CBF fará ajuste no impedimento semiautomático. A partir de agora, a entidade também vai exibir o momento do passe nas transmissões, além das linhas do modelo 3D. A mudança ganhou força após gols anulados em Flamengo e São Paulo e Bahia e Corinthians em lances muito ajustados. Pauta 2. Flamengo recebe proposta do Besiktas, da Turquia, por Léo Pereira. A oferta é de 10 milhões de euros, 58,14 milhões de reais fixos por 100% dos direitos econômicos e está nas mãos da diretoria. Em um primeiro momento, não há desejo de se desfazer de nenhum titular do time de Leonardo Jardim. Pauta 3. Pirlo não será o novo técnico da Itália. Federação Italiana de Futebol decidiu não avançar com a contratação do treinador por causa de sua ligação com uma casa de apostas russa. Pautas, notícias, não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma delas para colocar no programa a sua opinião. 17:06, Pedro Piscinato e os seus destaques iniciais. Alô, Pedrão, um abraço para você, boa tarde. Fala, Batistão, boa tarde para você, para todo mundo que tá ligado aqui no Esporte em Debate. Destaque inicial pelo lado do Guarani é que ontem, domingo, dia 26 de julho, rolou no clube o processo eleitoral e, mais uma vez, Rômulo Amaro, atual presidente do Guarani, foi reeleito para o cargo. O Breno Beretta esteve por lá acompanhando de perto todo o processo eleitoral e daqui a pouquinho, dentro do noticiário do Bugre, que volta a campo daqui a pouco, vai receber a Inter de Limeira no estádio Brinco de Ouro. O Breno Beretta vai trazer todas as informações e detalhes desse processo eleitoral no Guarani. Pelo lado da Ponte Preta, como você destacou aí nas pautas da Macaca, a Ponte Preta sofreu um novo transferban nesta segunda-feira, dia 27 de julho, o terceiro transferban ativo nesse momento, e esse último por conta da dívida do clube com o zagueiro boliviano Luiz Aquim. A Ponte Preta fez um acordo, teria que pagar aí parcelas ao jogador, pagou apenas a primeira e deve cerca aí de R$150 mil, Batista. 17:07 está no ar, Esporte em Debate, mesa de áudio, Elton Grimaldi, ele que manda o som para todas as plataformas digitais e também para o FM 85,7. Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem, faz a captação e coloca no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, manda aí um like para nós, manda aí joinha. E você que ainda não é assinante do canal, seja, não paga nada, é de graça e você concorre a ingressos. Você também pode assinar o meu canal no youtube.com/Portal Carlos Batista. Muito obrigado, viu, para você que já é assinante do canal. E a coordenação é de Gil Kleber, direção geral de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aroma
aromadeservas.com.br. KTO, baixe o app, proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA/MF 2093/2024. Ministério da Fazenda adverte, aposta não é investimento, jogue com responsabilidade. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 98895 0000. Vem cá, você sabia que o consórcio de automóveis do Sicredi é o melhor caminho para trocar de carro? Aqui você conta com atendimento personalizado, alto índice de contemplação e sem taxa de adesão. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até suas conquistas. Simule agora. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. Atenção, torcida bugrina! Chegou o Sócio Campeão Free. Você faz o cadastro gratuitamente e já garante vantagens exclusivas, com meia entrada nos jogos do Guarani Futebol Clube. Conheça também o Sócio Campeão Corporativo e outros planos para você. Acesse agora sociocampeão.com.br. Faça seu cadastro e seja sócio campeão. Baixe o aplicativo Bugra ID. Tenha tudo do Guarani na palma da mão. É grátis e com promoções exclusivas. Guarani Futebol Clube. Juntos somos mais fortes. Na H+ Beni Center, a promoção continua. Troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Em julho, na troca de óleo, veículos Honda ganham alinhamento e balanceamento. Veículos multimarcas ganham check-up gratuito. O seu Honda fora de garantia recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Rua Doutor Buarque de Macedo, 512, Vila Nova, Campinas. H+ Beni Center, preço de Auto Center, qualidade e garantia de concessionária. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. Carlos Batista. São 17h11, ouvinte participando, ouvinte no ar. Fala, Batista, boa tarde. Definindo o primeiro turno da Ponte Preta no Campeonato Brasileiro da Série B. Na verdade são duas palavras, né? Série C. Série C. E o que incomoda, mais uma vez, né? As promessas que não estão se cumprindo, né? Mais uma vez aí 13 jogadores contratados e transfer ban, os caras não podem ser inscritos, né? Apesar que 99% da torcida já jogou a toalha. O único pessoal que não jogou a toalha são aqueles conselheiros, né, que mantêm a atual diretoria aí no comando da Ponte Preta, né? Esses daí acho que ainda acreditam aí em Papai Noel, né? Forte abraço ao Sidney Gianni. Abraço, mais um. Boa tarde, Carlos Batista. Boa tarde, toda a equipe Band. A pauta do Guarani, o Guarani é favorito hoje. A pauta dele do favoritismo não é aquele favorito, né? Maior porcentagem aí de 60-40 o Guarani é sim. O time vai estar motivado, teve 2 semanas para treinar aí, ver se o Cizenando aí montou um esquema bacana aí pra gente ganhar esse jogo hoje. 3-1 pro Bugrão hoje. Obrigado pelo espaço aí, Ricardo Bebê do Centro, Bugrino da pele até o osso. Abraço, 17h13. Tem um recado importante para você que está acompanhando aqui o nosso programa. Vou falar da Rocha Autopeças. Precisando de peças para o seu carro? Passe na Rocha Autopeças e encontre tudo em peças mecânicas para veículos nacionais ou importados. Lá tem uma gama completa de peças originais e de reposição. Qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado e tudo à pronta entrega. Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. 7 lojas estrategicamente espalhadas por Campinas e região. Acesse agora para saber mais. rochaautopeças.com.br. Lá você encontra o endereço de todas as lojas e também o número de WhatsApp para falar diretamente com o vendedor
e tirar as suas dúvidas. Descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. São 17 horas e 14 minutos em Campinas. Boa tarde, Batista. Tudo Band? Sim, aqui tudo Band. Tem notícias do Nathan Melo. Tá machucado? Poderia entrar no lugar do Carlos Eduardo hoje. Deixa eu ver quem está perguntando. Matheus Gaspar. Abraço para você, Matheus Gaspar. Já já o Breno Beretta vem com o noticiário do Guarani. E aí você poderá ouvi-lo e tirar aí todas as suas dúvidas, tá bom? O Breno vai trazer aqui o provável time do Guarani para esta noite. Jogo que a Rádio Bandeirantes transmite. Pagou a um clube paraguaio, o Iguaçu Nippon, um mecanismo ali de solidariedade por jogadores que vieram para a Ponte Preta, e o outro que estava vigente pela CNRD por conta do atraso aí do pagamento das parcelas, e tinha também as parcelas mensais, e além dessas parcelas existia também uma parcela semestral, cerca de R$300 mil, totalizando aí as parcelas mensais mais a parcela semestral, cerca de R$1 milhão. Então, R$1 milhão o transferban da CNRD, R$30 mil o transferban da FIFA, o primeiro transferban da FIFA que passou a valer no dia 19 de maio desse ano de 2026, e hoje, como eu disse, segunda-feira, dia 27 de julho, um novo transferban, dessa vez por conta da dívida com o zagueiro boliviano Luiz Aquim. Quem nos acompanha pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas vai poder ver aí o print da tela do site da FIFA, mostrando aí os dois transferbans, as duas punições aí sofridas pela Ponte Preta, uma que passou a valer no dia 19 de maio de 2026, segunda parcela, e por isso o jogador aí, os seus advogados ingressaram aí com esse pedido na FIFA, a FIFA acatou e agora a Ponte Preta tem 3 transferbans vigentes neste momento. Vale lembrar, eu até trouxe aqui na semana passada as falas do presidente da Ponte Preta no dia 8 de julho, no início desse mês de julho, dizendo aí que a Ponte Preta iria pagar essas dívidas, derrubar essas punições e inscrever os 11 reforços que já estão treinando aí no estádio Moisés Lucarelli, mas até o momento não foi isso que a gente viu um cenário totalmente ao contrário. A Macaca segue aí impedida de registrar novos atletas. Amanhã já tem um novo confronto pelo Campeonato Brasileiro da Série B e mais uma vez não vai poder contar aí com esses jogadores que já estão treinando. E agora, seguindo aí nessa linha fora de campo, uma notícia que foi divulgada no sábado, no início da tarde, pela assessoria de imprensa na Ponte Preta, uma nota oficial postada nas redes sociais e postada também no site oficial da Ponte Preta, falando aí a respeito do avanço nas tratativas para a constituição de uma SAF. Eu vou ler aqui na íntegra o que diz a nota oficial emitida pela Ponte Preta. Abre aspas. Nesta última semana, a diretoria da Associação Atlética Ponte Preta deu importantes passos para a consolidação de uma sociedade anônima de futebol, a SAF, junto a um grupo de investidores. A proposta, que gira em torno de R$1 bilhão e 100 milhões de reais, está bem encaminhada e com a fase de documentação bastante acelerada. Em breve, todos os detalhes da proposta serão apresentados ao Conselho Deliberativo e esta poderá ser avaliada da melhor forma pelos conselheiros e associados, conforme determina o Estatuto do Clube. Fecha aspas aí. Foi essa a nota oficial emitida pela diretoria pontepretana a respeito do assunto SAF. E agora, falando um pouco, Batista, sobre o campo da Ponte Preta, Macaca, como eu disse, volta a campo amanhã, vai receber a equipe do Atlético às 7h30 da noite no Estádio Majestoso. O Atlético ocupa a 11ª posição, tem 27
pontos conquistados neste primeiro turno, e a Ponte Preta, uma realidade dura que todos nós já sabemos, conquistou apenas 8 pontos em 19 partidas, foram apenas 2 vitórias, 2 empates, um total de 15 derrotas. Ponte Preta tem disparado aí a pior defesa do campeonato, 38 gols sofridos em 19 jogos, e a situação já estava ruim e piorou ainda mais. Ontem à tarde, no início da noite, o América Mineiro venceu o Goiás por 1-0 na Arena Independência e com esse resultado ultrapassou a Ponte. O América agora chega a 11 pontos conquistados, a Macaca segue com 8 pontos, o primeiro time fora da zona de rebaixamento é a equipe do Ceará, que nesse momento já tem 22 pontos conquistados, e a Ponte Preta, como eu disse, volta a campo amanhã com uma distância aí de 14 pontos para a equipe do Ceará, o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Para a partida de amanhã, o técnico Márcio Zanardi não poderá contar com o Brandão, o jogador que fez os seus 2 primeiros gols com a camisa da Ponte Preta na partida contra o Operário foi expulso no segundo tempo, portanto está suspenso, cumpre a suspensão automática, e além dele, o Daniel Baianinho recebeu o 3º cartão amarelo e é mais um jogador que desfalca a Ponte Preta na partida de amanhã contra a equipe do Atlético. Partida essa que marca aí, Batista, a abertura do turno para a Ponte Preta. 17h22 em Campinas. Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, abraço pra você, boa tarde. Oi, Batista, boa tarde, um grande abraço a todos. Vamos ao Fala Galera desta segunda-feira, dia de jogo do Guarani. Qual a sua expectativa para o jogo de daqui a pouco entre Guarani e Inter de Limeira? Vai ser um jogo extremamente equilibrado, mas eu estou botando fé que o Guarani, mesmo com alguns problemas, com a volta do João Paulo, vai enfim espantar a crise ou a falta de vitórias das últimas 4 partidas. E agora, Ponte, defina o primeiro turno da Ponte Preta em uma palavra: vergonha. Batista. Aproveite grande variedade e qualidade de produtos no Iga Atacado e abasteça sua casa ou seu negócio com o melhor preço. Encontre nas lojas Iga Atacado em Campinas, na região dos Amarais e região do Satélite Íris, também em Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Produtos no atacado e no varejo, alimentos, bebidas, doces, salgadinhos, refrigerantes frios, carnes, hortifruti, mercearia, produtos de limpeza, de higiene, cestas básicas e muito mais. E tem ofertas sensacionais todos os dias. Requeijão Vigor 400 gramas, R$ 15,98. Chocolate Snickers, 40 gramas, R$ 2,89 cada. Ovos brancos, cartela com 20 unidades, R$ 9,98. Amaciante Baby Soft 2 litros, R$ 6,98 cada. Essas ofertas e muitas outras na loja toda valem somente hoje. Só nesta segunda-feira, dia 27 de julho. Tem muitas opções para você pagar as suas compras. Cartão de crédito, de débito, vale alimentação, sistemas digitais e também o cartão Tricard do Iga Atacado para mais facilidade. Acesse iga.com.br e saiba mais. Iga Atacado, lojas abertas até às 22 horas. Bandeirantes. Vamos lá, CH, a expectativa, jogo de amanhã, partida marcada para as 19h30. Estádio Majestoso. Se a Ponte vencer, ela retoma a vice-lanterna. Como se resolvesse alguma coisa isso. Tanto faz lanterna ou vice-lanterna, não muda nada. Mas ela vencendo vai a 11. O América tem 11 pontos, então a Ponte ficará
Apesar de que o América tem 2 vitórias agora, né? A Ponte vencendo vai a 3 vitórias, que é o primeiro critério. Então, vencendo, a Ponte retoma a vice-lanterna. E aí, o que você acha, hein, CH? Eu, sinceramente, nem na parte mais pessimista dos meus dias, eu imaginei que eu ia concordar com você se tratando de vice-lanterna. Se a Ponte vencer, ela vai assumir a vice-lanterna. É engraçado, para não falar que é desastroso e tenebroso e trágico, não é? Independente de quem jogue, o favorito é o Atlético. Não tem o que projetar num time que não tem jogadores, não tem elenco, não paga salários. Não tem o que projetar, Batista. Por mais que a gente torça, e você sabe que todos nós torcemos pelo futebol de Campinas, mas diante de um cenário desse, a única coisa que eu posso dizer é que se ela repetir a Ponte, um dos tempos da última partida, pode ser que alguma coisa diferente aconteça. Porque quando o ataque funciona, o meio campo está pelo menos organizado, a zaga entrega o ouro, o goleiro toma frango. Né? Com os zagueiros que a Ponte tem, sabe, o goleiro joga intranquilo, os caras de meio campo jogam intranquilo, né? A Ponte também tem problemas nas laterais, e sem falar do ataque. O Brandão, que deu uma desencantada no jogo contra o Operário, foi expulso. Então é absolutamente lamentável uma situação dessa. Eu sinto muito falar isso, porque eu sei o quanto o torcedor da Ponte está magoado, e está com razão. Agora, se algo... Eu devo ter falado isso umas 40 vezes de janeiro para cá. Se algo diferente não acontecer, o final da história a gente já sabe como é que é. Infelizmente, eu repito isso toda hora, infelizmente, mas eu não posso deixar de dizer a verdade para o nosso ouvinte, que é a razão do nosso trabalho aqui. Como num clube de futebol a razão é a sua torcida, a razão de existir e trabalhar de quem trabalha no rádio e na TV são os nossos telespectadores e ouvintes. Eu tenho que ser o mais sincero e imparcial possível. A minha torcida não entra em campo. A minha torcida não corta cruzamento. A minha torcida não ajuda o time a sair de maneira mais fluente com a posse de bola. Então, o que eu vou falar para a torcida da Ponte? Só não abandone o time, porque tem um detalhe que isso é importante frisar. Esses jogadores aí são heróis. O treinador não tem culpa nenhuma disso que está acontecendo. Apesar de toda a sequência negativa, ele não tem material humano. Não dá para montar nada com o time que a Ponte tem. Pode acontecer que com esse mesmo elenco, uma partida ou outra consiga, mas é improvável que aconteça. Então, e não se trata de ser pessimista, se trata de ser realista. E eu não vou passar nenhuma impressão positiva onde eu não enxergo coisa positiva. A única coisa que eu respeito nesse atual momento da Ponte é o brio, a coragem e a valentia profissional desses jogadores e do treinador. E qualquer treinador numa situação dessa não teria nem aceitado vir a Campinas. Mas no futuro vai não sei o quê. O presente é esse. Amanhã pode mudar. Amanhã chega aí os caras com dinheiro, paga transfer ban, tudo, e aí muda o cenário. Mas nós estamos ouvindo essa conversa de paga, resolução, acerta salários desde o dia 8 de julho. Hoje, se não me engano, é dia 27. Né? Quase 20 dias de uma promessa vazia e que não se concretizou. Essa é. E eu também estou dizendo que não pagou porque não quer. Não pagou porque só tem um plano. Ou vende o clube, ou não tem condição nem de chegar no mês que vem. Essa é a verdade. Agora, pode ser que tenham componentes diferentes desse. Eu não acredito. Aliás, nessa SAF, esse dinheiro milagroso aí, eu também só acredito vendo. E o pessoal tem perguntado, para finalizar meu comentário, em relação ao que eu acho da SAF, se ela é a solução para a Ponte. É a única saída para a Ponte. Agora, eu não posso recomendar algo que eu não conheço. Eu não conheço a proposta,
eu sei um pouquinho sobre aqueles que são os investidores. Eu preciso conhecer qual é o conteúdo desta proposta / contrato. Eu preciso conhecer. Então, para quem pergunta para o Carlos Henrique, eu não tenho capacidade de dizer algo sobre SAF, porque eu não conheço, eu não sei se é bom ou se é ruim. Então, eu não posso criticar. A única coisa que eu tenho em mãos aqui é uma coisa concreta, que a Ponte não tem dinheiro, ela não paga seus funcionários, seus atletas e o Transferban. Sem essas atitudes tomadas de maneira urgente, não tem como mudar o status atual. Não tem. Como é que eu vou projetar que se a Ponte ganhar 11 partidas, ela escapa? 11 em 18. É isso. Vai conseguir. Tem 14% até agora no campeonato de aproveitamento. Ela vai ter uma metamorfose futebolística para poder acontecer. Eu não acredito, mas torço pra caramba para que a Ponte se recupere. Batista. 17h31, atenção, você que quer assistir de graça Ponte Atletique nas cadeiras vitalícias, vai participar de um sorteio. Entre agora no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá tem um número de WhatsApp, tem também uma senha. Pegue o número de WhatsApp e a senha e mande o seu nome completo e CPF para aquele número de WhatsApp que está lá no canal de vídeos no YouTube. Nome completo, CPF e senha. São 10 ingressos, não são pares, são 10 ganhadores. E os ingressos serão retirados amanhã, no dia do jogo, lá mesmo no Estádio Majestoso. Então, repito, entre lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Pegue o número de WhatsApp que neste momento está no rodapé da tela. Mas durante todo o programa estará fixado lá no chat, onde o pessoal deixa comentários. Pegue lá o número de WhatsApp e a senha. Mande nome completo, CPF e a senha. Pronto, você já estará concorrendo. Boa sorte para todos que participarem. Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil de Tigerman, o Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, abraço para você, boa tarde. Alô, Batista, boa tarde. Um abraço a você, um abraço aos amigos do nosso Esporte em Debate. Vamos dar uma olhada no Fala Galera de hoje. Qual a sua expectativa para o duelo de daqui a pouco entre Guarani e Inter de Limeira? Existe favorito? Olha, o jogo é extremamente equilibrado e eu acho que antes da bola rolar não dá para atribuir favoritismo para ninguém, especialmente pela ótima performance da Inter nos jogos fora de casa. Se me apertarem um pouquinho, mas nem um pouquinho, tá bom. 53% para o Guarani, 47% para a Inter, pelos aspectos campo e torcida. E a minha expectativa é de um belo jogo de futebol daqui a pouquinho, que nós estaremos, se Deus quiser, acompanhando e documentando tudo aqui nesse importante, histórico microfone do Rádio Esportivo Brasileiro. E agora o Fala Galera da Macaca. Defina o primeiro turno da Ponte em uma palavra. Vergonhoso. Batista. São 17h34. Bom, Tigrão, aprofundando um pouco mais a respeito da Ponte que joga amanhã. Enfrenta o Atletique. Está na última colocação. Tem que vencer para retomar a vice-lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B. Qual é a sua expectativa? Expectativa de mais uma derrota. Alguma coisa diferente que a gente não sabe o que aconteceu no jogo lá de Ponta Grossa, contra o Operário, que é uma equipe que briga pelo acesso. A Ponte correu demais,
mostrou um bom futebol do primeiro ao 45º minuto do primeiro tempo. Esteve à frente 2 vezes, deixou uma ótima impressão, mas em função de inúmeras falhas da sua defesa, falhas elementares, ela acabou tomando 3 gols, inclusive acima da média de gols tomados pela Ponte no campeonato até agora. A média da Ponte, fechado o primeiro turno, é de 2 gols por jogo. 19 jogos, 38 gols, redondinho, para não dar nem fração quebrada, para não dar nem número em aberto. 2 gols por jogo. Lá no Paraná tomou 3, mas em compensação fez 2. E raríssimas foram às vezes nos últimos anos em que a Ponte conseguiu marcar 2 gols numa única partida. E marcou 2 golaços do Brandão. Então, companheiro, não vai acontecer aquilo de novo. Eu não sei o que aconteceu em Ponta Grossa, mas algo extracampo importante e positivo aconteceu. Se acontecer de novo, e eu não acredito, a Ponte equilibra o jogo com o Atlético. Se não, com desfalque ou sem desfalque, com transferban ou sem transferban, com salário em dia ou não, com inscritos contratados ou não, a Ponte, a tendência é perder de novo e começar o segundo turno no mesmo patamar e cumprindo o mesmo calvário. Se quiser tentar reverter, tem que ganhar muitos jogos e tem que virar a página e começar o segundo turno com vitória, visto que começou o primeiro turno com derrota. Aliás, o primeiro turno a Ponte só perdeu, né? A Ponte perdeu 15, empatou 2 e ganhou 2. Então perder foi a palavra mais falada, pronunciada pelos lados do estádio Moisés Lucarelli, infelizmente. Então também não vou ficar aqui, é isso, é aquilo. É assim, ó, eu hoje, como dirigente da Ponte, com SAF ou sem SAF, com transferban ou sem transferban, com ameaças ou sem ameaças. Sabe que ameaça? Ameaça de cair, ameaça de penhora do estádio, ameaça de novos transferbans. Então, eu já começaria, independente de tudo isso que a gente já conhece e daquilo que está instalado, eu, por coerência, se me fosse dado o poder de planejar, eu já planejaria 2027 na A2 do Paulista e na C do Brasileiro. Ah, mas é uma vergonha, tem que pelo menos reagir. Cara, se cair com 8 pontos ganhos, ou se cair com 41, é rebaixamento. E a Ponte não escapa, já caiu. 99,9 é porque é todo mundo mureteiro. Inclusive, esses institutos matemáticos aí que calculam possibilidades e percentuais de rebaixamento. Aqui não tem muro, não. Eu falo isso com o coração sangrando, mas a Ponte já caiu. Então vamos parar de notinha para a imprensa toda hora e vamos parar também com esse negócio de boletim, de podcast. Para. Senta todo mundo, vê quanto tem em caixa, vê quanto que dá para arrecadar. Se der para acelerar o negócio da SAF, é talvez a única saída para a Ponte não fechar as portas, mas eu também não vou hipotecar apoio a nada sem conhecer detalhes. Eu não sei para que tipo de empresa que a Ponte está vendendo o seu futebol. Eu não sei. Nós não temos a informação. A hora que a informação for concreta, mas a princípio, na atual situação da Ponte, nada é pior do que essa letargia a caminho do abismo. E o abismo já chegou e o paraquedas não abriu. A Ponte já caiu. Agora, companheiro, fora toda essa retórica de tentar menosprejar a inteligência alheia, é hora de planejar 2027 com os pés no chão, disputando Série A2 do Paulista e Série C do Brasileiro. O resto é vaselina de péssima qualidade. Intervalo, voltamos já já.
Esporte em Debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. KTO, baixe o app. Proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA/MF 2093/2024. Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 98895 0000. Na H+ Beni Center, a promoção continua. Troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Herência, Rua Doutor Buarque de Macedo, 512, Vila Nova, Campinas. H+ Beni Center, preço de Auto Center, qualidade e garantia de concessionária. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadazervas.com.br. Iga Atacado, tudo para abastecer a sua casa ou seu negócio pelo melhor preço para a sua economia. Grande variedade e qualidade de produtos no atacado e no varejo. Encontre nas lojas em Campinas, na região dos Amarais e na região do Satélite Íris. Lojas também em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Aproveite ofertas sensacionais todos os dias. Confira todas as formas de pagamento para suas compras. São várias bandeiras aceitas. Saiba mais no site iga.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. No quadro Ficha Técnica do Jogo, vamos destacar o confronto entre Guarani e Inter de Limeira. Hoje, 8 da noite, no Brinco de Ouro da Princesa, 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. O Bugre, que não vence há 4 partidas, pega a Inter de Limeira, que iniciou a rodada na liderança. A provável escalação do Guarani do técnico Hélio Cizenando com Kaique França no gol, Inayan, Maurício Antônio, Rafael Rodrigues e Emerson Barbosa ou Renan Castro, Luiz Otávio, Cauã Jesus ou Natan Melo ou ainda Rafael Donato, Isaac e João Paulo, Guilherme Cachoeira e Luca ou Maranhão. Já a Inter de Limeira, do técnico Matheus Costa, provável escalação com Emerson Júnior ou Saulo no gol, Ian Silva, Robson ou Léo Paraíso, Frazan e João Vitor, Emerson Santos ou Gustavo Bochecha, Lucas Bochecha e Romarinho, Rafael Oller ou Gabriel Dias, Richard e o artilheiro Miguel Bianconi. Apita o jogo Marcelo de Lima Henrique. Ele será o árbitro, portanto, de Guarani e Inter de Limeira. A bola rola logo mais, 8 da noite no Brinco. Novidade Brasitone pra você. Quando o assunto é informática, conte com quem entende do assunto. A Brasitone oferece equipe especializada e a tradição de 75 anos, atendendo Campinas e toda a região com qualidade, confiança e as melhores soluções. Visite nossa loja, confira preços especiais ou compre com praticidade pelo site brasitone.com.br e retire direto na loja. Brasitone, há 75 anos, a solução mais próxima de você. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. Carlos Batista. 17h45. Sabe quando você encontra uma instituição que realmente está ao seu lado? Pois é, isso é o Sicredi. É ter com quem contar de verdade. O Sicredi é a primeira instituição financeira cooperativa da América Latina, com mais de 120 anos de história e uma forma de atender que valoriza a proximidade e o cuidado com cada pessoa.
Nas agências, o atendimento é humano e atencioso. No digital, completo e prático para quem prefere resolver tudo pelo telefone celular. Com mais de 300 produtos e serviços financeiros, o Sicredi oferece solução que vai do dia a dia a grandes projetos. Tem investimentos, crédito, conta corrente, tem seguros, consórcios e muito mais, sempre com o foco nas necessidades dos associados. E o grande diferencial está no cooperativismo. No Sicredi, cada pessoa é associada, participa, contribui e ajuda a desenvolver a comunidade onde vive. No Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta. Bandeirantes. Ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Boa tarde, equipe nota 10 do futebol de Campinas. Ô, Batista, dá a entender que é tudo premeditado esse negócio de ir atrás de salário na ponte e nunca resolve isso. Porque para sair a SAF assim já estão correndo atrás de tudo tão rápido. E por que a mesma diretoria não correu atrás de arrumar o salário do pessoal, hein? É incrível uma coisa dessas. Mas é demais, é igual no Santos. Fazer um contrato com um Tiquinho Soares pagando 1.400.000 é brincadeira. E aí não dá para acreditar. Fortaleza pegou emprestado do Mirassol porque ele não estava jogando e falou, mas eu só pago 400. O restante a gente não paga. Um abraço aí, César de Campinas, César de Barão Geraldo. Abraço, César. Boa tarde, senhores. A Ponte com essa zaga horrível, que todo jogo toma gols, e um goleiro inexperiente que não sabe sair do gol e aceita Delinge. Não entendi. Já caiu. Agora o clube virar SAF e essa diretoria de várzea continua. Aí não dá. Deve ser de longe, né? Toma gol e aceita de longe, já caiu. É o Cal do Jardim do Lago. Ô, Batista. Para você, é Carlos Alberto, o nome dele. Abraço, muito obrigado, viu? Olha, com relação à SAF, se efetivamente a coisa funcionar, né? A própria Ponte, em nota, divulgou a existência de tratativas com um grupo de investidores para transformar a Ponte em SAF. Até no portal Band Multi tem hoje lá a minha coluna falando a respeito exatamente disso, com os valores de 1,1 bilhão de reais. 300 milhões para pagamento de dívida. A Ponte deve mais ou menos 330 milhões. Por que é mais ou menos? Porque tem algumas dívidas que ainda precisam ser negociadas, como é o caso do IPTU. E aí, esse dinheiro que vai entrar da SAF seria para pagamento aí entre 330 a 350 milhões, pagamento dessa dívida. Aí 410 milhões para fazer uma reforma no estádio Moisés Lucarelli, transformando-o em arena multiuso. Por que tem que transformar em arena multiuso? Porque é isso que vai trazer o retorno para a SAF, como aconteceu no estádio do Palmeiras. A W Torre construiu o estádio do Palmeiras, bancou, e o Palmeiras recebe, quando tem show, 80% da renda de bilheteria. E quando tem futebol é o contrário. O Palmeiras fica com 80% e a W Torre com 20%. Então é o que dá lucro, é o que faz a roda girar. Ninguém coloca dinheiro no negócio se não estiver visualizando uma possibilidade de lucro. Esse é o mundo capitalista.
Você faz um investimento esperando o retorno em cima daquilo. Quando coloca dinheiro a fundo perdido, aí não é o mundo capitalista. Aí é o mundo socialista, comunista, que combate o capitalismo, mas depende do dinheiro do capitalismo. E esse também é um outro assunto que não dá para entrar nessa seara agora, nesse momento, só para exemplificar. Então, quem coloca dinheiro está esperando o retorno. Então, 410 milhões para a construção do estádio. E 300 milhões para investir no futebol durante 10 anos. Quanto dá isso daí por mês, né? Dá 3 milhões de reais. É um investimento que vai fazer com que o time possa, provavelmente vai pegar o time na Série C, subir para a Série A1 do Campeonato Paulista e também para a Série B do Campeonato Brasileiro e depois para a Série A. Ou seja, precisa de 12 meses. E mais 4 milhões e uns quebrados aí que a Ponte tem retido. Esse dinheiro está retido por causa daquela ação de um projeto que foi feito para a construção da Arena Ponte Preta no Jardim Olina. Então esse dinheiro também está retido. Então essa é a urgência da Ponte para pagar o transferban ou os transferbans. Nem sei se transferban leva para o plural, né? Mas são 3. Essa é que é a verdade. E também para o pagamento dos salários. Aí, dando certo a SAF, a lei diz que tem uma cadeira da diretoria, porque só pode comercializar 90% da SAF. 10% continua com o clube. O clube continua existindo. E o clube tem direito a uma cadeira no conselho de administração da SAF. Então, dessa diretoria, né, que foi eleita, é uma diretoria eleita, então essa diretoria terá direito. Faltava apenas a assinatura do contrato e o vínculo dele antigo se encerra hoje, dia 27 de julho. No BID não saiu nenhuma renovação e a informação que eu tenho é que o Diego Leão não está concentrado, portanto não fica à disposição do Márcio Zanardi para disposição para a partida de amanhã. Não fica à disposição para o Márcio Zanardi, Batista. 17h55, Breno Beretta e os seus destaques iniciais. Alô, bebê, abraço pra você, boa tarde. Alô, Batista, um abraço pra você também, boa tarde pra todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes, falando sobre o mercado da bola, o Vozinha, ele é o novo reforço do Colo-Colo do Chile, vai ganhar cerca de R$254 mil por mês, esse vai ser o salário do Vozinha. O Paulo Autuori foi anunciado como novo técnico do Fortaleza. Vai substituir o Thiago Carpini, que foi demitido. Então é o novo treinador da equipe do... Um panorama pra gente aí, bebê. Acabei de fazer essa imagem para quem tá acompanhando no YouTube, Batista. Essa imagem é do gramado do Brinco, que tá ficando melhor aos poucos por conta do inverno, né? Teve que ser um pouco reformado, a grama é nova, né? Aquela grama Tahoma 31, da mesma qualidade da grama que foi disputada a Copa do Mundo, principalmente lá nos Estados Unidos. Então o Guarani acabou tendo que fazer algumas trocas no gramado, mas fez trocas por tapete. E é claro que aos poucos, molhando e também cortando, o gramado vai ficar do mesmo nível, 100% da mesma cor. Eu tô vendo aqui o pessoal da arbitragem que já chegou, estão passeando pelo gramado do Brinco, fazendo o reconhecimento do gramado. Já, é claro, eles vão fazer também o processo de aquecimento, porque a arbitragem faz o processo de aquecimento também. Quem é o árbitro hoje? Ele é muito experiente, né? Um árbitro muito experiente, rodado no futebol
brasileiro é o Marcelo de Lima Henrique, ele que é carioca, mas apita pelo Ceará, né? O assistente número 1, o Anderson da Silva Rodrigues, também do Ceará, e assistente 2, Yuri Rodrigues Cunha. Então, Marcelo de Lima Henrique, depois de reclamações corretas da diretoria do Guarani quanto às arbitragens, principalmente dos últimos 2 jogos, contra o Paysandu, também contra a equipe, foi o último jogo em casa, né, que o Guarani teve 2 pênaltis que não foram assinalados naquele empate do Guarani. É claro, muita reclamação com relação à arbitragem nesses 2 últimos jogos. A reclamação contra o Paysandu ficou por conta também do que o árbitro fez, daquele segundo gol do Guarani que foi mal anulado, mas é claro, tá tudo ficando pronto aqui, a torcida ainda não entrou, Batista, os torcedores não puderam entrar, o jogo foi contra o Floresta, né, o 0-0 que teve reclamação da arbitragem, 2 pênaltis que o Guarani acabou não tendo naquele jogo, mas a expectativa é que o Guarani possa voltar a vencer e que o torcedor possa vir para o Brinco, até porque não está frio nesse momento, jogo às 8 da noite, a expectativa é que seja um público maior do que foi diante do Floresta, Batista. Em já o Breno Beretta vem com o noticiário completo do Guarani. Ponto 10, pizzaria e restaurante ou melhor self-service com tudo que você gosta. Qualidade de primeira, requintado e a maior variedade. Todos os dias no almoço das 11 às 15 horas. Carnes, massas, saladas, pratos à la carte às terças e quintas. E sábados tem o buffet de comida japonesa. Às quartas e sábados, deliciosa feijoada. E no fim de semana tem o saboroso churrasco com carnes especiais da Estância 92. E tem cervejas e chopp geladíssimos, variados tipos de sucos e drinks, ambiente agradável, climatizado, bom atendimento e preço justo. O seu almoço fica ainda mais especial com a família, com os amigos, com o pessoal do trabalho, da empresa, com o pessoal do futebol. Grupos acima de 10 pessoas têm desconto especial. Fale com João Dias. Quem é o João Dias? João Dias é o CEO daquele imenso complexo gastronômico na região central de Campinas, que inclusive é conhecido 788 na esquina com a Cônigo Cipião e tem estacionamento em frente para facilitar a sua vida. São 18 horas e 1 minuto em Campinas. Informações do Guarani. Breno Beretta vai beber. Bom, Batista, já tô aqui no Brinco de Ouro. Já os refletores serão acesos. Já também os portões serão abertos para a torcida. Lembrando que hoje não abrirá o tobogã. Tobogã não será aberto por conta, é claro, de um menor público nessa segunda-feira para ajudar também na operação, né, dos portões do Guarani, funcionários, esse tipo de situação. Então hoje os portões do tobogã não serão abertos. Tobogã inferior, R$20 a meia entrada, vitalícia, R$30 a meia entrada, mais os 30. No canto direito é para colocar o QR Code. São 2 possibilidades. Quem ainda não tem o facial, que está inscrito e compra online, está inscrito em algum dos programas do Sócio Campeão, seja o Free ou seja algum dos programas pagos, tem essas 2 possibilidades. Quem não tem o facial, obrigatoriamente tem que trazer o celular com o QR Code. Quem já tem o facial, é somente pelo facial e, é claro, faz o check-in antes ou paga antes e tem a comodidade de não enfrentar fila, de não precisar ir até a bilheteria e também de pagar o meio ingresso, meia entrada se for o sócio campeão free. O torcedor que está na dúvida, está ouvindo a Rádio Bandeirantes, venha para o estádio, traga a sua família, é muito importante que hoje o Guarani faça um bom jogo e tem, é claro, a pressão da torcida, o apoio da torcida, é muito importante a pressão
para a Inter de Limeira sentir essa pressão e é muito importante para o Guarani vencer. É o 12º torcedor. Lembrando que as torcidas organizadas ficam na cabeceira sul, né? Torcida Jovem, a Guerreiros e também a Fúria Independente. Um abraço para o pessoal da Fúria Independente que ontem estava nas eleições do Guarani. O pessoal está apoiando e apoiou, né, a atual situação porque entende que a SAF é o melhor caminho, assim como a maioria da torcida do Guarani entende que a SAF é o melhor e único caminho nesse momento. Já já a gente vai falar sobre essa situação, inicialmente sobre eleições, e já já a gente vai falar sobre o time do Guarani que vai entrar em campo contra a Inter de Limeira. Vamos ouvir o que disse o Rômulo Amaro logo depois da vitória de ontem nas eleições aqui do Guarani. Ô Rômulo, mais uma vitória, né? Dessa vez, até conversei com o Felipe, ele disse que não vai entrar na justiça, ou seja, vocês vão ter tranquilidade para trabalhar. O que você pode falar dessa vitória e dessa tranquilidade que você vai ter agora? Breno, boa noite. Muito feliz pela vitória. Agradecer primeiro a todo mundo que trabalhou muito em prol desse resultado. A gente sabe das dificuldades que nós estamos passando em função de todo esse transtorno que foi causado. Porém, agora vamos levantar a cabeça e correr atrás do prejuízo, que nós perdemos aí praticamente quase 2 meses nessa história de vai e não vai. Porém, vamos olhar para frente. Acho que agora nós temos uma decisão muito importante amanhã, para a gente poder brigar para voltar para a liderança e voltar a colocar o Guarani Futebol Clube nos trilhos, que é onde ele não deveria ter saído. Mas, infelizmente, a gente respeita a decisão da Justiça, cumprimos a decisão da Justiça, estamos aqui e vamos correr agora para voltar para a liderança. É claro que os sócios e a torcida querem saber da SAF. Dá para dizer, você imagina já nessa semana, em quantos dias que dá para colocar, já chamar a assembleia de votação como aconteceria recentemente? Já tem uma previsão, uma data? Ainda não temos a data correta, mas o Conselho Deliberativo, o presidente do Conselho Deliberativo que vai tomar posse na semana que vem, vai ser definido efetivamente na semana que vem, já vai ter essas diretrizes corretas de qual será a data, mas nós temos prioridade total na marcação dessas assembleias para a SAF, Breno. Ô Rômulo, o que você pode falar? Você pretende, na sua cabeça, sei que não depende de você, depende dos sócios, mas que o clube se torne SAF antes de terminar a Série C? Você acha que isso é possível? Vai depender muito da burocracia, né? Nós precisamos seguir os regimentos do estatuto. Então, precisam ser realizadas 3 assembleias, depois precisamos ser realizada a última assembleia de decisão, que quem vai tomar essa decisão serão os sócios. Os nossos sócios tomarão essa decisão. Então, nós precisamos seguir corretamente o estatuto. Eu acredito, Breno, que se não for esse ano, é no próximo. Mas dentro das datas estatutárias, dos processos estatutários que nós precisamos seguir e devemos seguir, nós vamos correr com isso o mais rápido possível. Uma pergunta importante, né? Todo mundo, é claro, faz essa pergunta para mim, pelo menos fora do ar. Se não se tornar SAF esse ano, você acha que mesmo assim o Guarani financeiramente consegue terminar o ano, mesmo enxugando a folha? Eu sei que você está correndo atrás, sexta-feira já conseguiu quitar o mês de maio, ainda falta o mês de junho, mas como que você vê essa situação financeira antes de se tornar SAF? Agora que nós temos a consistência e a garantia de que nós vamos continuar aqui no comando do Guarani Futebol Clube, a tendência é que tudo volte ao normal. Então eu acredito sim, que nós temos condição. E com relação ao time, reforços, a gente sabe que passa por você também. O Guarani contratou 5 jogadores que vão ser importantes na sequência. Como que você está vendo essa sequência? E se o Guarani deve trazer mais alguns jogadores aí para fechar o elenco e, é claro, não acontecer como no ano passado e conseguir, principalmente na segunda fase, depois de uma classificação, conseguir o acesso? Breno, nós continuamos acompanhando as mexidas do mercado, o Frontini, a equipe de análise está em cima das oportunidades, como apareceram essas 5 oportunidades muito interessantes, atletas que a gente já estava monitorando, e nós vamos continuar monitorando. Se tiver mais alguma necessidade, tiver dentro do nosso orçamento, nós vamos fazer sim.
Bom, tá aí a palavra do Rômulo Amaro. Existe a possibilidade da chegada de 1 ou 2 zagueiros no Guarani, né? Pelo que eu sei, nos bastidores, o Guarani tem o interesse do Manzoli, que é jogador do São Bernardo, tá na reserva do Bernô, time que caiu muito de produção nas últimas rodadas, tá na 10ª posição da Série B, chegou a ser líder da Série B do Brasileiro. Mas existe essa possibilidade de contratação e a gente sabe também do relacionamento hoje do dono do São Bernardo, que é o Roberto Graziano, interessado na SAF do Guarani e que o Guarani precisa de reforços na zaga. Então existe essa possibilidade. Como disse o Rômulo Amaro, nos próximos dias, o que pode acontecer? Marcar novamente as assembleias, pelo menos 4 assembleias, de acordo com o que diz o estatuto, para o Guarani ter a aprovação dos sócios, né? Eles vão olhar a SAF, as possibilidades, a proposta e depois a aprovação ou não, e é claro a SAF do Roberto Graziano. Amanhã vai ter uma reunião à noite, porque como aconteceu nova eleição, tem que acontecer também a aprovação, nova eleição do Conselho Deliberativo, que deve ser o mesmo do atual, né? Só que tem que haver essa reunião e também a aprovação para o André Torquato ser eleito novamente, ser confirmado como presidente do Conselho. Com relação aos votos, ontem foram 413 votos de sócios dos 709 aptos, 275 para a situação, para a chapa Avante Meu Bugre do Rômulo, 131 votos para a chapa Meu Bugre Forte do Felipe Rosselli e 138 votos em brancos e nulos foram contabilizados. Lembrando que o sócio também votou na impugnação ou não das chapas. E a chapa do Felipe Rosselli, ela foi impugnada. E depois do pleito, eu ouvi o candidato da oposição, o Felipe Rosselli, vamos acompanhar o que ele disse. Felipe, como que você viu a eleição de hoje, a impugnação e também a votação? Tudo bom, Breno? Hoje a gente viveu um momento democrático da instituição, diferente do que aconteceu em dezembro, a gente teve a eleição não da forma que deveria ter sido ocorrido. A gente teve uma urna separada, falando de impugnações, mas a vontade do sócio foi realizada, o sócio pôde vir votar, a gente está muito feliz por isso, parabenizo a chapa da situação que foi vitoriosa e espero que faça uma boa gestão para o Guarani nos próximos anos, que eleve o nosso time para a Série B, para a Série A. A gente sempre fala que é importante ter uma oposição forte, né? Vocês vão continuar como oposição, esse grupo, esse tipo de situação? Porque muitas vezes a gente vê a oposição se reunindo só próximo de uma eleição, né? Não, o nosso grupo é forte, nosso grupo está há muito tempo junto, somos amigos ali de verdade, que frequentam o clube, né? São pessoas do bem, que gostam muito do Guarani, que estão aqui porque amam o clube, né? Aqui não tem funcionário, são pessoas que são bugrinos de verdade. Essas pessoas com certeza vão continuar e a gente está para fiscalizar agora e espero que a gente tenha uma boa gestão. E dessa vez, vocês vão entrar na justiça? Existe alguma possibilidade ou não? Não, a ideia é que siga do jeito que o sócio quis. E o que você espera do Guarani aí nos próximos anos? Eu torço, sou torcedor, agora voltar para a arquibancada e torcer para o Guarani conseguir os resultados positivos. Bom, essa resposta que deu o Felipe Rosselli, né, é a principal, se ele iria entrar na justiça ou não, porque apesar da votação, e eles perderam na votação, a chapa dele também foi impugnada, e ele disse que não vai entrar na justiça, ou seja, não teremos novas eleições. O Rômulo segue no triênio até 2028. Conselho Deliberativo, a chapa Avante Meu Bugre obteve 30 cadeiras desse conselho, a chapa Renova Guarani ficou com 11 e a chapa Pro Guarani teve 9 cadeiras. Quanto ao Conselho Fiscal, foram eleitos 3 conselheiros fiscais da chapa Renova Guarani, o Henrico Sartori, a Maria Cristina Siqueira e também o Ricardo Sagula. E a chapa Avante Meu Bugre elegeu 2 conselheiros, Alexandre Pierro e também o Max Souza da Silva. Bom, foi tudo tranquilo, tudo normal nas eleições de ontem, não teve nenhuma briga, nenhuma discussão, os candidatos inclusive se abraçaram, se cumprimentaram,
foi tudo registrado, colocado hoje na tela da Band também nos donos da bola. E é claro que agora o Guarani tem que seguir, principalmente com relação à SAF. Como eu disse, nos próximos dias o Conselho Deliberativo deve convocar as reuniões. Eu até questionei o Rômulo e ele falou agora há pouco, para quem não acompanhou, ele disse, olha, vamos tentar para esse ano. Eu questionei, mas ainda durante a Série C o Guarani pode se tornar SAF? Ele falou que vai tentar o mais rápido possível, porém se não for esse ano, vai ser no ano que vem. Aí eu até questionei, mas e a questão financeira? O Guarani consegue terminar o ano? Porque está com dificuldade. Pagou o mês de maio, quitou tudo na última sexta-feira, ainda tem o mês de junho aberto, mês inteiro para os jogadores do Guarani. Aí ele disse o seguinte, olha, agora com novos investidores, situações que a gente estava para resolver, para trazer dinheiro para o Guarani, agora sim vai ser resolvido e eu acredito que mesmo não se tornando SAF rapidamente, que ele acredita, né, que o Guarani vai conseguir pagar os salários tranquilamente até o final da Série C. Quer comentar um pouquinho sobre essa situação, Batista? Já já eu falo a respeito do time que vai entrar em campo daqui a pouquinho. Sim, vou passar para os comentaristas, mas antes, seu carro merece cuidado de especialista. H+ Beni Center, referência em Honda, fora de garantia. Cuida do seu veículo com atendimento especializado e também oferece serviços multimarcas com confiança e transparência. A promoção especial continua. Aproveite troca de óleo a partir de apenas 4 vezes de R$ 49,75. E também durante o mês de julho, na troca de óleo, veículos Honda ganham alinhamento e balanceamento. E veículos multimarcas ganham check-up gratuito. Aproveite mais serviços para o seu Honda ou multimarcas. Anote aí o endereço. Rua Doutor Buarque de Macedo, 512, bairro Vila Nova, Campinas. Entre em contato pelo WhatsApp 19, que é o código de área, e o número 988950000. Beni Center, H+ Beni Center, preço de Auto Center, qualidade e garantia de concessionária. O CH dividido em duas partes agora sobre a eleição. Guarani, portanto, acaba desenroscando aí, né, o entrave para poder conseguir a aprovação da SAF. Teoricamente, há uma calmaria a partir de agora e a diretoria atual pode trabalhar com um pouco mais de previsão, né? É muito difícil você trazer investidor com uma incerteza política. E agora essa incerteza não existe mais. Quer dizer que os problemas do Guarani serão solucionados? Claro que não. Existe uma distância. Eu toda hora que sou perguntado falo do exemplo aqui de Jundiaí, do time que eu torço, o Paulista. Demorou mais de 1 ano para ser anunciada e concretizada a SAF. 1 ano. Então não é uma coisa simples, né? Existem alguns ritos que têm que ser obedecidos, além de troca de documento e vai e volta. Isso não é rápido. Não é rápido. Agora, eu continuo achando aquilo que eu tenho dito antes das eleições. O Guarani precisa de paz e agora pode planejar o seu futuro. Com o SAF, agora dá para a diretoria efetivamente trabalhar de maneira diferente. Espero que consiga resolver os problemas. Sobre o jogo de hoje, eu quero dizer que apesar dos desfalques que o Guarani tem... Deixa eu só ouvir o Tigrão com relação à eleição e aí depois você comenta a respeito do jogo de hoje, tá bom? Pois não. Vamos lá, Tigrão, sobre a eleição aí do Guarani, né? Eleição que conduziu ao cargo para 3 anos Rômulo Amaro, que esteve conosco na tela da Band. E também repercutimos aqui na Rádio Bandeirantes, aliás, com os 2 candidatos, né? Que disputaram aí o pleito. Processo democrático. A vitória foi reconhecida pelo candidato perdedor,
que era o candidato de oposição, o Rosselli, ganha o Rômulo Amaro e permanece aí o atual CA, e agora deve... Seguindo aí, Tigrão, sobre a eleição. Só para concluir, né? Agora há pouco a sua imagem que tinha ficado congelada, agora ficou a minha, né? Fica aquela cara assim, parece que viu o cão chupando manga. Ó, agora tá aberto o caminho para o fechamento da SAF. Só que tem um detalhe. Tem uma assembleia... Primeiro tem que passar pelo conselho, aí tem a assembleia dos sócios. E tá todo mundo dando como certo. Mas o que é que foi apreciado, conversado e adiantado? E deve ter minuta de contrato e tudo mais. Quem é que discutiu isso? Até agora. Quem discutiu isso foi o Conselho de Administração e o investidor. Todo mundo sabe quem é o investidor, já é um grande passo, não tem esse mistério, né? É o Gasparzinho? Quem é? É o ar rarefeito da Silva? Não, é o Graziano, Grupo Magno. Pronto, está resolvido. Já sabemos quem é o investidor. Agora, valores, tempo de contrato, cláusula, obrigações e direitos e obrigações cruzados. Dado uma resposta positiva aí nessas 2 semanas aí que eles estão chegando com a gente está trabalhando, estamos se esforçando bastante, cara. Acho que esses últimos jogos não representam o que a gente tem feito em treinos, que a gente tem feito desde o começo da nossa trajetória, mas tem sido uma boa preparação e a gente quer fazer um grande jogo na segunda-feira. Torna um jogo muito importante, né? A gente está nessa reta final aí, precisamos recuperar o nosso bom futebol, recuperar a nossa intensidade e jogo contra o líder, né? E a gente também brigando pela nossa liderança. Acho que antes a gente olhar para fora, a gente precisa olhar internamente e durante o jogo a gente externizar tudo que a gente está trabalhando aqui internamente. Importância máxima, cara. Eu acho que a gente tem que ter o apoio da nossa torcida. O nosso campo está sendo bem cuidado, a torcida vem nos apoiar. É o nosso 12º jogador e a gente precisa dele aqui para ajudar a gente nessa vitória que vai ser muito importante para o decorrer do campeonato. Bom, tá aí a palavra do Cachoeira, né? Chegaram reforços importantes, inclusive no ataque, para disputar a posição com ele. E 2 deles estarão em campo hoje, né? Estarão, ou melhor, no banco de reservas. 2 que disputam a posição com o Cachoeira, o Everton Brito e também o Matheus Guilherme. E ele falou sobre a importância dessa chegada e até motiva mais quem tá entre os titulares para correr mais, para marcar gols e para ter um desempenho melhor. Um outro que vai estar no banco de reservas também foi relacionado é o Neto Costa, né? Vem por empréstimo do Capivariano, estava no São Bernardo e conhece bem o técnico Hélio Cizenando. Já está no bid. A gente vai soltar um vídeo que o Guarani acabou lançando nas redes sociais. Esse vídeo tem música junto e tem o Neto Costa treinando, se preparando e também falando a respeito dessa chegada do Guarani. E o que mais se espera dele é, claro, fazer gols, porque os centroavantes do Guarani não vêm fazendo gols. Vamos acompanhar. Estou muito feliz com o acerto aqui com o Guarani, sei do peso, do tamanho que é o clube. Quando eu tive a oportunidade de vir, nem pensei 2 vezes, é uma oportunidade grande na minha vida e espero conseguir ajudar o clube aí na sequência do campeonato. Basicamente estou assistindo em casa, tem bastante atleta que eu conheci, tem uns 10 guerreiros aí que é amigo, que já joguei em alguns clubes junto. A comissão também, o Hélio, já trabalhei no Capivariano há alguns anos com ele e fui muito bem recebido por todos. Espero ajudar o clube com gols, né? Dedicando dentro de campo, fazer o meu melhor. E eu vim para fazer gol, né? O centroavante busca isso, espero ser muito feliz com a camisa do Guarani dentro de campo e conquistar os objetivos da temporada. Também sei que vai disputar um campeonato que é muito difícil, né? Pela sequência, só jogos difíceis. Eu venho de 2 Séries C consecutivas no ano de 2023-24 com acesso. 2023 subi no Operário, 24 no Atlético. É uma competição que eu conheço bastante, sei da dificuldade que tem. Que a gente possa fazer uma sequência boa agora nesses últimos 5 jogos, conseguir a classificação
e na outra fase que a gente possa conquistar o acesso. Espero que eu possa ajudar a rapaziada aí com um pouco da experiência que eu tive nesses 2 clubes, nesses 2 acessos, para que a gente consiga conquistar o acesso aqui também. Bom, tá aí a palavra do Neto Costa, né? Ele deve ficar no banco, assim como eu disse, o Everton Brito, o Matheus Guilherme, que são 3 atacantes recém-contratados. O Luiz Otávio, que acabou de chegar, falou com a gente essa semana, volante, primeiro volante, vai ocupar o lugar do William Farias. Isso eu já falava desde quando o William Farias machucou. Ele machucou o músculo do chute, grau 2, ou seja, deve ficar um bom tempo fora. Esse jogo ele tá fora, é provável que ele fique de fora também do jogo contra o Anápolis, que vai acontecer somente daqui 15 dias, porque a semana que vem tem um recesso e não tem jogos da Série C do Campeonato Brasileiro. O jogo contra o Anápolis é fora de casa. Então o Luiz Otávio, hoje ele deve jogar como titular. Outra novidade, o Isaac deve jogar no lugar do Carlos Eduardo, que está suspenso. O Herbert, ele tá fora por suspensão também. Eu vou passar um provável Guarani de Kaique França no gol, de Inayan na lateral direita. O Dudu, que chegou para disputar a posição na lateral direita, ainda não tá 100% e não está no bid também. Ele veio por empréstimo do Atlético Paranaense. Quem sabe pro jogo contra a equipe do Anápolis. Na zaga, Maurício Antônio ao lado do Rafael. Por quê? Porque o Donato perdeu a posição pelas falhas nos últimos jogos. Deve jogar Rafael do lado direito e Maurício Antônio do lado esquerdo. Assim como foi naquele jogo diante da equipe do Ituano, aqui mesmo no Brinco, quando o Jonathan estava de fora. Qual que é a previsão de volta do Jonathan? Ainda não tem, porque ele tem uma lesão na cartilagem do joelho esquerdo e ainda está com dores. Quem sabe para o jogo daqui 15 dias contra o Anápolis fora de casa. Ele está completando 6 semanas de fora do time do Guarani, ou seja, perdeu treino, perdeu ritmo também. Na lateral esquerda, é provável que o Emerson volte. Ele já está mais próximo do 100%. Se ele ainda não tiver 100%, vai ficar no banco e vai jogar o Renan Castro. No meio-campo, Luiz Otávio como primeiro volante, Cauã Jesus e Isaac, os 2 outros volantes, e a volta do João Paulo, que é muito importante para o time do Guarani. Provavelmente no ataque, o Cachoeira ao lado do Luca. O Luca ocupando a posição do Maranhão, que não marca gols também nos últimos jogos, já são 7 jogos sem marcar. O único jogo que ele marcou, e marcou 2, foi na partida diante do Maringá, aquela goleada por 5-0 do Guarani. A bola rola às 8 da noite, é claro, expectativa muito grande. Jogadores já estão chegando aqui no Brinco, o Guarani já chegou, a Inter de Limeira já chegou também, já tem o processo de aquecimento e eu vou descer para o gramado e já falar ao vivo do gramado, Batista. Perfeito, são 18h28, agora sobre o jogo, hein, CH, sua opinião. A bola rola às 8 da noite. Apesar dos desfalques, o Guarani, para mim, tem time para poder vencer a Inter, que tem uma campanha fora de casa muito boa. Então, eu falo isso com convicção. A volta do João Paulo, teoricamente, muda muito a qualidade técnica desse meio-campo. Vamos torcer para que o Rafael entre bem na zaga, né? O Donatão vai para o banco. E lá na frente, a novidade que é o Luca, que também está em péssima fase, como está o Maranhão. Mas mexendo doce assim, eu acho que é mais coerente. Mantendo o Cachoeira, mantendo o Cauã Jesus, com o retorno do João Paulo, eu acho que tecnicamente o time fica muito leve, com um bom toque de bola. Essa é a melhor maneira de furar o bloqueio que vai ser colocado com toda certeza por parte da Internacional. Eu não acho que o Guarani é franco favorito. Eu acho que o jogo é difícil, equilibrado, mas o Guarani, para mim, vence o jogo hoje à noite, Batista. E para você, Tigrão, são 18h29 em Campinas. No geral, são 53 confrontos oficiais. O Guarani ganhou 20, a Inter ganhou 11 e 22 empates. O Guarani marcou 74 gols e a Inter 50. Este é o confronto dessa noite em Tigrão. Não vou falar do jogo de hoje, né? A história é muito bonita, mas vale o jogo de hoje. O jogo de hoje é muito igual. E os aspectos campo-torcida dão um leve favoritismo, é muito sutil, mas muito sutil mesmo para o Guarani.
Só concluindo o raciocínio anterior, quando eu dizia que as cláusulas do contrato, os valores, a minuta do contrato até agora, tudo isso foi discutido pelo CA e pelo investidor. Agora muda tudo, agora esses valores serão abertos. Quantos anos, qual é o valor das mensalidades, quanto que é o aporte imediato, qual vai ser a participação da SAF na RJ, nas parcelas que o Guarani tem para pagar aí pelos próximos 12 ou 13 anos, e daí para frente, são muitos detalhes. Então, ótimo que houve o desembaraço da questão política. Agora, a pista está pavimentada para o processo seguir, para a viagem rumo à SAF acontecer. Só que todo mundo dá como certo. Já sabemos quem é o investidor, mas não sabemos tudo que envolve o contrato, inclusive valores. São muitos detalhes. Então, agora que entre em campo os conselheiros e que adentre ao mesmo gramado do futuro do Guarani, que pode mudar completamente a vida do Guarani para os próximos 100 anos, a Assembleia de Sócios. E que analisem com muito cuidado, com muito critério, com imparcialidade, sem interesses outros, para que realmente o Guarani não possa vir a ser prejudicado ou se arrepender. Mas não deixa de ser uma boa notícia o desembaraço, o obstáculo que foi tirado da frente. E o nome desse obstáculo era político, era eleições. Isso saiu da frente. Mas agora é que entra a verdadeira análise. Até agora, o Conselho e a Assembleia só se reuniram para dizer que aceitam receber a proposta. Só isso. Aceitamos discutir a SAF. Agora, o que é que está embutido no contrato, na minuta de contrato? Todos os detalhes. Isso agora tem que ser analisado com muito cuidado. É isso. E vamos aguardar os próximos lances dessa história, que se não é novela ainda, já começa a ficar caracterizada como uma longa minissérie. Ainda não é novela. Vamos aguardar, como diria o guru da Serra do Japi, gelada como nunca nessa segunda-feira. Até transpira de tão frio que está. É impressionante. Vamos aguardar. E o jogo vai ser jogão, Batista. E é daqui a pouco. E eu estou aqui ansioso, porque o Breno já adiantou aí, só vai oficializar, porque ele está sempre muito bem informado, mas pelo meu aqui, estamos a 25 minutos da divulgação oficial das escalações. Também do Leão da Paulista, da Inter de Limeira, que nos interessa muito. Estou aqui aguardando. E o torcedor do Guarani também, e o nosso ouvinte, de uma maneira geral, também. Vamos em frente. Que venha a SAF, mas que ela venha para trazer alegria, soluções, para que ela venha desembaraçar o que está embaraçado, e não para embaçar ainda mais toda a neblina dos últimos 30 anos pelos lados do estádio Brinco de Ouro da Princesa. É que a SAF não venha emaranhar o nosso emaranhado, né? É. Nós já temos aqui o nosso emaranhado que a gente conhece. Não pode a SAF vir emaranhar ainda mais o nosso emaranhado. Que venha a SAF para desenrolar o novelo e não para enrolá-lo ainda mais, com nós cegos, com coisas que acabam às vezes atravancando todo o desenrolar e todo o futuro do clube. Que venha, é muito bem-vinda a SAF. E tem aí dezenas de exemplos de SAFs bem-sucedidas e de SAFs desastrosas, absolutamente fora de qualquer parâmetro que beire o limiar do bom senso. Então que venha,
mas que o Guarani esteja à frente de qualquer outro interesse, de qualquer outro, de cabide de emprego, de investidor oportunista. Porque o investidor ele vai pôr, ele quer lucro. E para ter lucro, alguém tem lucro e alguém não tem. Eu espero que todos tenham, mas especialmente o Guarani Futebol Clube. São 18 horas e 35 minutos em Campinas. Sabe aquele aroma que invade a casa inteira e abre até o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. Tudo com o toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal. Tem combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, a arte de temperar, você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. E aí, CH, qual é a boa para hoje, hein? Com Aroma das Ervas, para temperar com Aroma das Ervas, o que é que você recomenda para hoje, hein, CH? Ah, tá. Perfeito. Gostei da sua ideia. Ideia realmente sensacional. Essa do CH. Todas as ideias ficam boas com Aroma das Ervas. Eu ouvi aqui. Acesse agora aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida. E para você que está acompanhando o programa no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, você está vendo a arte da Aroma das Ervas e também está vendo ali um QR Code. Encoste a câmera do seu celular no QR Code, aí vai direto para a loja da Aroma das Ervas na Amazon. É e-commerce. Lá você pode comprar os produtos da Aroma das Ervas. Não precisa mais se preocupar caso aí na sua localidade não tenha Aroma das Ervas no supermercado e também do hortifruti. Não. Agora você compra pela internet. É só encostar a câmera do celular no QR Code, vai direto para a loja da Aroma das Ervas no e-commerce lá na Amazon e entrega em qualquer lugar do Brasil. Ah, e não deixe de provar o nosso chimichurri, hein, Tigrão? Chimichurri! 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 Sensacional! É da família Sato. Sato pai e Sato filho. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Intervalo, voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO, baixe o app. Proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA/MF 2093/2024. Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 988950000. Rocha Autopeças é com
confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Iga Atacado, tudo para abastecer a sua casa ou seu negócio pelo melhor preço para a sua economia. Grande variedade e qualidade de produtos no atacado e no varejo. Encontre nas lojas em Campinas, na região dos Amarais e na região do Satélite Íris. Lojas também em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Aproveite ofertas sensacionais todos os dias. Confira todas as formas de pagamento para suas compras. São várias bandeiras aceitas. Saiba mais no site ica.com.br. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. São 18 horas e 41 minutos em Campinas. E aí, Tigrão, você chamou? Chamou, falou, Tigrão. Não, eu ouvi a receita do CH. Ouviu? Ouvi daqui. E gostou? Ouvi. Espetacular. Filé de frango com crostas de gergelim e muito chimichurri ao forno. Salivei. Salivei, hein? Muito bom. E qual é a bebida para acompanhar? Vinho branco, 12 graus e meio. Caramba, tem até temperatura do bichão. Não, isso é o teor alcoólico. Ah, o teor alcoólico, achei que era 12,5 graus. Temperatura 12 graus. 12 graus. Então 12,5 é o alcoólico, né? Teor alcoólico. E a temperatura, o tinto, você pode consumir aí a 16 graus, que é a temperatura ideal. O branco, você toma um pouquinho mais frio. Aí 12 graus Celsius. Nossa, que potência. Conhece, hein? São... Oi? Só não pode recomendar esse prato pro Gleger. Por quê? Mas ele já parou de goleiro jogar. E frango não se dão bem. Você viu o Carlos Miguel ontem. Já parou de jogar, né, Tigrão? Mas ele pega um cachezinho aí, às vezes, no sênior do Corinthians. No Corinthians Sênior. Ele ganha um negocinho lá. Só que os caras estão de butuca nele. Agora que ele melhorou o joelho, vão convidá-lo de novo. Porque até então, bola rasteira ele tomava todas, que a dobradiça estava engripada. Agora ele botou um WD-40 lá no hospital, lá em Americana, e a dobradiça dele já está dobrando pelo menos 12 graus. Falando em graus, 12 graus de ângulo, que dobra um pouquinho, né? Mas os caras já vão começar a chamar. Então é bom ele evitar frango. Porque você come frango, vai jogar, come frango também. É o uso do cachimbo que entorta a boca. A Mites Beef é referência em qualidade quando o assunto é carne. Toda semana, centenas de clientes passam por lá e aproveitam o famoso kit mistura da semana. Cortes fresquinhos embalados sob medida do jeito certo para facilitar o dia a dia. E com economia que chega a 20% em relação ao preço normal que você paga por aí, né? E quando o assunto é sabor, ninguém resiste ao kit hambúrguer Mites Beef. Blends artesanais preparados com carnes selecionadas, pão fresquinho e acompanhamentos de primeira para transformar qualquer refeição em uma experiência especial. Agora, se a ideia é comemorar com estilo, aí o destaque é o churrasco em domicílio. A Mites Beef leva cortes nobres, todo o preparo leva o churrasqueiro, os garçons, bebidas, a salada, pães. O Denilson Alves, ele que comanda a Mites Beef, está no mercado há mais de 20 anos e tem um time altamente competente
para fazer o seu churrasco ser nota 10. Você será elogiado pelos seus convidados. Anote aí o endereço: Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, Nova Campinas. Pode falar com Denilson Alves através do celular, que também é o WhatsApp 99834 6840. 99834 6840, Mites Bife. Bandeirantes. O primeiro turno da Ponte Preta foi ótimo, mas pode melhorar. Marcelo Marques Fernandes não revelou o time dele, mas dá para entender, né? Quem é o time dele. Davi, boa noite. Opa, boa noite, Davi. Obrigado aí, né? Teve a preocupação de mandar um boa noite aqui pra gente. Boa noite, Batista, tudo bem? Sim. Boa tarde, Batista. Ah, sim, ele está informando o Igor Pereira que o YouTube estava com problema, não tinha a imagem, só o som. Foi um tempinho, né, que ele ficou assim e depois voltou ao normal. Muito obrigado aí pela sua preocupação em nos avisar, tá bom? Boa tarde, parabéns ao Tigrão, não manda recado. Direto no assunto, tamo conversado, disse aqui o Lebrão. Abraço para você, Lebrão, muito obrigado aí pela sua participação. Ouvinte no ar, mensagem de áudio, ouvinte no ar. Boa noite, Batista, sou Gesto, torcedor da Ponte. Batista, eu acho assim, o Tigrão ele bate na tecla que a Ponte já caiu. E eu acho que a Ponte, se os empresários quiserem, essa Ponte não cai. Cai porque eles estão deixando. Porque eles não abriram mão, não já viram esse negócio da SAF, não aceitaram a proposta lá do cara do Bragantino e pegaram essa grana. Porque eu tenho certeza, se contratasse uma meia dúzia de jogador... Torço para que essa SAF dê certo, mas eu não acredito em mais nada que essa diretoria fala. Essa semana tinha mais uma promessa que ia entrar um dinheiro para pagar os transfer ban. Na verdade o dinheiro não entrou, mas o outro transfer ban já entrou. Então, sinceramente, eu não acredito nessa diretoria não e não sei para onde vai essa minha querida Ponte Preta. Um abraço. Abraço, mais um. Boa tarde, Batista, é o Laco. Hoje resolvi falar, hein, Batista? Então, tô correndo aqui ao redor do condomínio onde eu moro mesmo aqui. Foi Taquaral, não? Que já brinco, né? Daqui a pouco brinco. Vamos lá, né? Deu Bugrão. E hoje é 3 pontos, hein? A Inter tá com um time bom, tá na ponta, mas não é o Santos de Pelé, não, né? É um time fácil de ser batido. E aquele técnico deles lá, horroroso, na minha opinião. Bora, Bugrão. Abraço, Batista. Um abraço, Laco. Quando ele falou hoje, eu resolvi falar. Já imaginei, vem bucha por aí, né? Tranquilo. Mais um. Boa noite, Batista. Boa noite a todos. Gostaria de desejar ao Rômulo Amaro um excelente mandato. Na minha opinião, o trabalho que vem sendo feito é bom. E desejo que ele continue nesse ritmo durante esses 3 anos. Gostaria de parabenizar também o Felipe Rosselli pela nobre atitude de reconhecer a derrota e parabenizar o seu adversário que foi vitorioso. Quem me dera se qualquer pessoa que dispute uma eleição, a qualquer que seja o cargo, tivesse esse tipo de atitude reconhecendo as derrotas. Do restante, 2-0 pro Bugre hoje. E vai Guarani, Rafael de Campinas. Abraço, Rafael, muito obrigado. Atenção, você que quer assistir de graça Ponte Preta e Atlético amanhã, Estádio Majestoso, 19h30. Atenção, você tem que entrar no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas.
Lá tem um número de WhatsApp. É um número exclusivo para sorteio. Não adianta mandar no WhatsApp que você manda mensagem para ir para o ar. Tem que ser naquele WhatsApp que é um WhatsApp exclusivo para o sorteio eletrônico. Onde está esse WhatsApp? Está, neste momento, no rodapé da página da Rádio Bandeirantes no YouTube. No youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá tem um número de WhatsApp e tem uma senha. Você vai mandar o seu nome completo, o seu CPF e a senha. Nome completo, CPF e a senha. 10 ingressos, não são pares, são ingressos individuais, 10 ganhadores. E o ganhador vai retirar lá mesmo no Estádio Majestoso amanhã, pouco antes lá do horário do jogo, do início do jogo, tá bom? Então, vai retirar lá no estádio. Fica mais fácil se você quiser assistir de graça nas cadeiras vitalícias. Tem mais um tempinho para você participar do sorteio, tá? Então, mande o seu nome completo, o seu CPF, para o número de WhatsApp que está neste momento no rodapé da tela no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E lá também tem a senha. Mande tudo para o WhatsApp e você já estará concorrendo. Boa sorte! 18h53, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO, baixe o app, proibido para menores de 18 anos. Transparência, Rua Doutor Buarque de Macedo, 512, Vila Nova, Campinas. H+ Beni Center, preço de Auto Center, qualidade e garantia de concessionária. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas. KTO. Roberto Carlos, tem o Ronaldo Fenômeno, tem um árabe e tem também um africano. Mas o Roberto Carlos desistiu de ir ao Brinco. Não estará no Estádio Brinco de Ouro nesta noite. E a decisão foi tomada para evitar muita exposição antes da assinatura do contrato da transformação da Inter de Limeira em SAF. O contrato ainda não foi assinado, mas já está autorizado, passou por toda a tramitação de conselho e assembleia de sócios e a proposta foi aceita. Claro, está no departamento jurídico e vai ter aí um dia correto, certo, para marcar, para fazer a assinatura. Só que a assinatura ainda não aconteceu. E desta maneira, né, o Roberto Carlos, que já falou a respeito desse assunto, esteve até lá em Araras, nesse fim de semana, assistindo um jogo lá das categorias de base do União São João, ele que começou no União São João de Araras. Até quando ele estava no União São João, ele participou de um programa que eu apresentava, eu e o Tigrão apresentávamos um programa na TVB, que na época retransmitiu o SBT, chamava Telesporte, programa de sábado do meio-dia até 1h30 da tarde. E ele tinha sido convocado para categorias de base da seleção brasileira. E ele compareceu, foi o primeiro
programa de televisão que o Roberto Carlos participou. Até ele não sabia como chegar, eu estou falando de uma época que não tinha o GPS, tá? E aí eu combinei com o Roberto Carlos. Ele veio de Araras e tinha um posto de guarda, um posto policial ali perto da Bosch, em frente à Bosch, em frente ali o Jardim Olinda. E aí combinei com ele, falei, você vem com o seu carro e aí eu vou mandar alguém para pegar você lá. Quem é que foi pegar o Roberto Carlos? Para seguir, né, com o carro na frente e ele indo atrás. O Tigrão. O Tigrão foi lá buscar o Roberto Carlos. E aí o Tigrão foi na frente com o carro e o Roberto Carlos acompanhando, participou do programa. Depois disso, ele seguiu carreira, Palmeiras, Seleção Brasileira, Inter de Milão, enfim, Real Madrid. E ele voltou todas as vezes, veja só o sentido de gratidão que tinha o Roberto Carlos. Ele se transformou num gigantesco nome mundial e ele, mesmo assim, todas as vezes que a gente combinou, né, pediu para ele participar, ele participou. Sempre que estava em Araras, ele tem residência, tem uma chácara enorme, que aliás o Tigrão conhece a chácara dele, já esteve lá fazendo uma reportagem. E eu, todas as vezes que convidei o Roberto Carlos, ele veio no programa, mesmo sendo... Da hora aí, viu, Batista? Esse dia do posto do guarda, ali no Jardim Olinda, que eu fui buscar o Roberto Carlos, eu não vi o carro, né? Um carro pequenininho ali, meio... comecinho dele, né? Tinha sido convocado para a seleção de base, família humilde. E aí, bom, funciona assim, né? Eu cheguei no guarda lá. Falei, ô, tudo bem? Tudo bem? Eu vim buscar o Roberto Carlos aqui, tô vendo ninguém. Ele tava de lado, assim, ele colocou o carro para não ficar muito exposto e ficou dentro do carro. Ele falou, pelo que me consta, o Roberto Carlos não tem show nenhum aqui na região. Alguém te enganou. Falei, não, Anarfa, tô falando do Roberto Carlos, jogador. Ele falou, não conheço nenhum, não. Você não falou isso pro guarda, não. Pô. Falei, pô. Chamou o guarda de Anarfa. Anarfa. Pô, você acha que eu ia procurar o cantor Roberto Carlos 11 horas da manhã na Via Anhanguera? Pô, ele tá louco, pô? Tirando onda com a minha cara? Aí eu fui lá no carro, tava lá um baixinho lá, um magrinho, sumido, banco do carro tudo rasgado. Afinal de contas, tem esse compromisso difícil contra a Inter de Limeira, que iniciou a rodada na liderança, mas já caiu para o terceiro lugar. É uma boa oportunidade para o Guarani vencer, e vencendo vai pelo menos para a vice-liderança. Você sabe que tem uma tal de amaldição, né, do primeiro colocado do Campeonato Brasileiro da Série C. Eu venho falando sempre isso nos programas e também nas transmissões. Nos últimos 2 anos, os 2 times que terminaram na primeira colocação, o Botafogo da Paraíba em 2024 e o Caxias em 2025, não subiram. Então, para quem gosta desse tipo de situação aí, talvez nem seja bom terminar na primeira colocação. Claro que tem as vantagens, enfim, né? Você vai decidir no quadrangular em casa, diante do seu torcedor, mas pode já estar classificado, já com acesso garantido, mas só para quem gosta desse tipo de situação. Ô Bastão, deixa eu aproveitar e mandar um grande abraço para bugrinos que sempre nos acompanham. O Alexandre Hardy, ele é irmão do Rodrigo Capita, jogador de futsal que acabou parando de atuar, né, se despediu das quadras na última sexta-feira. Ele fez questão de mandar uma mensagem aqui pra gente, dizendo que sempre nos acompanha, é bugrino, acompanha a Rádio Bandeirantes, torce pelo Guarani, mandou um abraço pra você, pra toda a equipe, e também pro Marcos Grécia. O Grécia você conhece, o Grécia é aqui de Campinas, bugrino também. Ele tá organizando uma maratona, uma corrida, lá em Piracicaba agora no final do mês que vem, né, que é mês de aniversário de Piracicaba, e ele já disse que quer que membros da equipe participem dessa corrida. Então tem lá maratona, mini maratona, tem 5, 10 quilômetros. Ele quer que um representante da equipe faça os 42 quilômetros, que é a prova mais longa. Eu disse para ele que, apesar de estar bem preparado, não vou conseguir fazer, mas vou mandar um representante. A Rádio Bandeirantes vai mandar um representante, que é o Tigrão. Caso ele não consiga correr, ele só acaba caminhando durante a prova. Eu acho que é justo, né, Batista? Ah, justíssimo!
É isso aí, né? O Tigrão não consegue andar se ele não conseguir correr, então ele só caminha, né? Ele faz os 42 quilômetros caminhando. Eu vou fazer o seguinte. Eu que estoco a minha, viu, Batista? Só falando um negócio do Roberto Carlos que vai cair de novo, mas não vai me deixar nervoso, não. Vou ficar na boa. Até porque aqui tá tudo gueri-gueri. Aí ele falou, sou eu mesmo. Você que é o Roberto Carlos? Aí ele me seguiu. Agora, da outra vez que eu fui buscá-lo, lá em Araras, eu fui com um cinegrafista, mas aí não foi pra buscá-lo, foi pra gravar, né? Aí ele já tava lá Ele veio 3 vezes no Telesport. Essa que eu gravei, ele tava nessa chácara, que é muito bonita, começando lá um churrasco e tal, mas eu tinha que gravar com ele e voltar para participar ao vivo do programa. E são praticamente aí 100 quilômetros, 90 quilômetros até Araras. E aí eu gravei, fizemos, tinha que vir dar uma editadinha. Eu vim no pau e aí foi pro ar gravado. E depois uma outra vez, ele já na Europa, já arrebentando, já com Copa do Mundo nas costas, ele veio. Ele estava de férias no Brasil, ele veio de novo. E aí foi aquele dia que ele veio com aquele áudio que não cabia na frente da TV. Era uma frente de 14 metros, não cabia o áudio dele. Ficava o rabo fora de um lado e o bico do carro fora do outro. E eu cheguei com o meu Cadete reluzente, que aliás na época era carro da moda no Brasil, cadetinho legal, cinza com filetes vermelhos, ali perto do freezer, cheio de frescurinha, coisa de moleque, né? Cheguei com o meu Cadete, parei atrás do carro do Roberto, fizemos o programa ao vivo, e na hora de ir embora, ele foi pegar o Audi dele de chassi de alumínio, e eu fui pegar o meu Cadete, que aliás estava novinho. Aí eu falei, ô Roberto, já tinha batido o papo, brincado com ele durante o programa. Eu falei, vamos fazer uma troca? Ele falou, como assim? Eu fico com o Audi e você fica com o Cadete. Ele falou, mas em que molde seria feita a troca? Você precisa ver em quantas vezes você quer dar a volta. Eu falei pra ele. Ele só não me encheu de porrada. Humildade, porque ele é muito educado. Bem mas humilde boas você. Boas histórias. Com o Roberto Carlos, com o Juninho Paulista, com o Fábio Luciano, campeão do mundo, com a medalha de campeão do mundo, o primeiro campeão mundial da FIFA com o Corinthians, né? Zé Roberto Guimarães, também com a medalha no peito, tudo ao vivo e na raça. Aquele prêmio Tudo lá em ao vivo e Piracicaba, na né? Aquele prêmio lá em Piracicaba também, uma grande história, né? Aquele prêmio que eu fui receber, que o Batista já sabia que era uma puta gelada, e ele me falou, você me representa? Aí cheguei lá, o cão falou, fica à vontade, né? Pô, tá louco. O cara tinha tomado até a água do rio Piracicaba. Veio perto de mim, onde eu estava conversando com o cão. Aí o cão falou, olha aqui quem tá aqui. O Tigrão. O grande Tigrão. E o cara tava de ponta cabeça. Ele falou assim, Tigrão? Quem é Tigrão? E a próxima ação dele foi dar uma vomitada no bolso do meu blazer novinho que eu tava estreando aquele dia. Comprei lá na Garbo, em 12 parcelas. Ele me arrebentou no meio. E aí o cão falou, mas não vai ser ruim assim não. Agora vai começar os quitutes. Primeiro quitute. Foi um saquinho de pipoca. E para beber em copo plástico um suco de morango. Eu joguei tudo pro alto aquela desgraça, peguei meu carro e vim comer um boquinha de anjo ali no Poçante, lá em cima, no Pedro João Carvalho, o Poçante, lá em cima como é que chama ali? A Barão de Itapura, já descendo pra lagoa ali. Falei, Poçante, ainda levei a patroa, né? Falei, não, vai ser um negócio legal, vou representar o diretor. Aí a hora que o cara serviu o primeiro quitute, um saquinho de pipoca frio pra ela e um pra mim, eu falei, você me desculpa por tudo, mas no máximo, eu tava em Piracicaba, hein, lá no Palmeirinha, no máximo, em 32 minutos eu já tava na Barão de Itapura, já tava dando um tapa no beiço e o boquinha de anjo
de rosbife com alite e com parmesão ralado, já estava saindo, crocante. Falei, ó, é o que deu para fazer, me perdoe, mas o Batista não me pega mais. Nem ele, nem o cão. Times escalados e definidos. Breno Beretta, direto do estádio Brinco de Ouro. Diz aí, bebê. Vamos lá, Batista. Guarani definido e escalado. Aquela escalação que eu passei ao longo dos últimos dias. Kaique França, o goleiro e capitão número 1. Inayan, número 30, lateral direito. Na zaga, Rafael, número 4. E Maurício Antônio, número 2. Emerson de volta, eu até falava, se ele tiver 100% recuperado, ele vai para o time. Está Emerson, lateral esquerdo, meia dúzia. Luiz Otávio, estreando com a camisa do Guarani, primeiro volante, 55. Os dois volantes, Cauã Jesus, 66, Isaac, 21. E João Paulo, camisa número 10. No ataque, Cachoeira com a 11, Luca, a novidade também no lugar do Maranhão, camisa 9. No banco, à disposição do Hélio Cizenando, Matheus Klaus, número 77. Dois laterais pelo lado direito, Rian, 22 e Ian, número 42. Rafael Donato, número 5. Renan Castro, 26. Natan Melo, de volta ao banco, número 8. Diego Torres, que eu já falava que estava treinando bem, né? De volta ao banco, 88. Matheus Guilherme, a novidade, 18. Rafael Freitas, atacante da base, 45. O Kevin, número 19. São 3 centroavantes no banco. Kevin, 19. Neto Costa, primeira vez no banco, 97. E 99 para Maranhão. Aí o torcedor pode me perguntar, mas cadê o Everton Brito que ficaria no banco? Ele tá quase recuperado, pelo que eu soube ainda tá com dores musculares, então vai segurar o Everton Brito para daqui 15 dias ele tá 100% pro próximo jogo contra o Anápolis fora de casa. Vamos lá com a escalação e hino da Inter de Limeira. Saulo, de volta ao gol número 1. Já que o Emerson Júnior tá fora porque pertence ao Guarani. Na lateral direita, Ian Silva. Na zaga, Robson, número 30. O Saulo é 1, o Ian Silva é 2. O Robson, número 30, ao lado do Lucas Santos, número 4. Na esquerda, João Vitor, meia dúzia. No meio campo, Emerson Santos, aquele mesmo que já passou pela ponte, 31. 25, Lucas Bochecha. 35, Romarinho e 10, Claudinho. No ataque, Richard, 32 e Miguel Bianconi, o capitão do time número 9. O time comandado pelo Matheus Costa, que já passou pelo Guarani. No banco da Inter de Limeira. Peraí, Breno. Oi? Peraí, que eu tenho que rever isso aí. Quer dizer que a Inter tem Claudinho e Bochecha. Como é que nós vamos ganhar de um time desse, pô? É isso aí, Tigrão. Claudinho, 10 e Bochecha, 25. No banco tem Pedro na... Arbitragem. Vou pegar aqui a arbitragem, Batista, que eu não lembro de cabeça, mas já tá aqui, ó. O árbitro Marcelo de Lima Henrique, do Ceará. Anderson da Silva Rodrigues, auxiliar número 1. E auxiliar número 2, Yuri Rodrigues Cunha. São 19 horas e 14 minutos em Campinas. Atenção para os ganhadores dos 10 ingressos para a Ponte Preta e Atlético amanhã, às 19h30, no Majestoso, setor de cadeira vitalícia. 1. Aparecido Dias Nascimento. 2. Carlos Eduardo Bueno Martins. 3. Fabiano Gonçalves Amadeu. 4. Patrícia Jung Silveira Santos. 5. Priscila Amâncio Vicente. 6. Regiane Vicente Fernandes. 7. Rodrigo Rodrigues Santos. 8. Valmir de Assis, Regiane Vicente Fernandes. 7.
Rodrigo Rodrigues Santos. 8. Valmir de Assis. 9. Wesley Oliveira Madureira. E 10. Igor Henrique Sandes Alves. Parabéns aos ganhadores. Muito obrigado para todos que participaram. E o ganhador vai retirar amanhã, lá mesmo no estádio Moisés Lucarelli, antes do jogo, tá bom? Você que ganhou, felizardo, né? Você que não ganhou, toda vez que tem jogo no Majestoso, fazemos aqui o sorteio de 10 ingressos. Na próxima, tenho certeza que você vai ganhar, tá bom? 19h17, vamos aos temas do dia. Notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe um dos temas para colocar a sua opinião. Pauta 1. CBF fará ajuste no impedimento semiautomático. A partir de agora, a entidade também vai exibir um momento do passe nas transmissões, além das linhas do modelo 3D. A mudança ganhou força após gols anulados em Flamengo e São Paulo e Bahia e Corinthians, em lances muito ajustados. Pauta 2. Flamengo recebe proposta do Besiktas, da Turquia, por Léo Pereira. A oferta é de 10 milhões de euros, 58,14 milhões de reais, fixos, por 100% dos direitos econômicos, e está nas mãos da diretoria. Em um primeiro momento, não há o desejo de se desfazer de nenhum titular do time, do Leonardo Jardim, mas o dinheiro é bastante considerável, por isso a análise por parte da diretoria. Pauta 3. Pirlo não será o novo técnico da Itália. Federação Italiana de Futebol decidiu não avançar com a contratação do treinador por conta de sua ligação com uma casa de apostas na Rússia. Começo com você, CH. Qual é o tema que você escolheu para hoje? Bom, o Pirlo não será mais técnico da seleção italiana. Segundo consta, ele tem ligação com a casa de apostas, ou uma casa de apostas da Rússia. Que confusão, hein? E hoje pediram demissão o Maldini e o Leonardo, porque o presidente da Federação Italiana acabou desaprovando o nome do Pirlo. Como o Leonardo e o Maldini tinham, entre aspas, carta branca, eles se sentiram realmente mal no cargo de homens da parte técnica e pediram para sair. Eu achei que a CBF era uma grande confusão, mas nós temos um parceiro aí também grandão, a Itália. Que coisa, hein? E você, Tigrão, qual é o tema que você escolheu para hoje? O impedimento semiautomático que estreou ontem já está sendo revisto. Tinha um quadro do Chico Anísio lá atrás, do Calunga e do Vampiro Brasileiro, né? Aí ele falava, Vampiro Brasileiro, quando dava tudo errado. Vampiro Brasileiro. Agora eu vou dizer, impedimento semiautomático brasileiro. Que lixo, hein? Como é que você põe o impedimento semiautomático e coloca as linhas de computação gráfica e não coloca o lançamento? Se o impedimento só se caracteriza no momento do lançamento. Se a linha for traçada depois do lançamento, está errada, e se for antes, também está errada. É na hora que quem lança, quem dá o penúltimo toque até chegar no impedido. Isso é mais velho do que andar para frente. E aí os caras fazem, mas a imagem não mostra o lançamento. Vou repetir aqui, me perdoe quem está jantando. Impedimento semiautomático brasileiro. Esse som que o Tigrão fez é o cuspe do Vampiro Brasileiro. Gleger Zorzin participa também. Alô, Gleger, um abraço para você, boa noite. Qual é o tema que você escolheu? Tudo bem, né, Batista? Um abraço para você, boa noite
ouvinte ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Batista, eu queria deixar a minha opinião sobre a contratação, a possível, né, contratação pelo Besiktas da Turquia do Léo Pereira. Uma oferta de 10 milhões de euros, cerca de 58 milhões de reais. É o jogador que, na minha opinião, essa é a minha opinião, tá? Eu não teria levado a Copa do Mundo, mas foi convocado, esteve lá, participou efetivamente. É bom jogador o Léo Pereira. E o Flamengo, né, mais uma vez, para mim, obviamente que é o time de maior fatura, né, no ano, é o time que tem muito mais dinheiro no futebol brasileiro, que chega a criar até um certo desequilíbrio, mas tá aí, né, é um time também que investe, coloca o jogador para jogar, e o Léo Pereira possivelmente vai jogar na Turquia, e olha, eu vou dizer uma coisa, hein, 58, como diria o Tigrão, 58 picanhas. Pra mim tá valendo muito mais do que joga o Léo Pereira, viu, Batista? Leandro Boles vai narrar o jogo e participa também. Qual é o tema que você escolheu? O impedimento semiautomático. Olha, olhando num primeiro momento, até deu a impressão de que estava funcionando, né? Decisões rápidas, pelo menos nos 2 jogos que eu acabei acompanhando, isso foi benéfico. O grande problema é que não foi mostrado de onde a bola partiu, né? Isso gerou, evidentemente, um ponto de interrogação na cabeça do torcedor, dos próprios dirigentes e dos jogadores também, né? Porque na maior parte dos estádios são arenas e nas arenas você tem aquele placar, né? Que traz todas as informações, o telão. Tem um momento realmente em que o árbitro acaba impugnando um lance de ataque e marcando o impedimento. Se a CBF conseguir ajustar desta forma, mostrar desde o início, quando a bola sai do pé do jogador, ou se há um cabeceio, um desvio, até a bola chegar num outro jogador que realmente está impedido com esse impedimento semiautomático, vai funcionar. Neste primeiro momento, ficou uma dúvida ainda na cabeça do torcedor em relação a isso, Batista. E agora na lata. Responde na lata. O impedimento semiautomático estreou no Campeonato Brasileiro neste fim de semana. 20ª rodada e já foi fundamental para o resultado de 3 partidas entre sábado e domingo. E aí, você aprovou a estreia do impedimento semiautomático no Brasileirão. Começo com você, Boles. Aprovei, mas com ressalvas. E você, Tigrão? Impedimento semiautomático brasileiro. Impedimento semiautomático brasileiro. E você, Gleger Zorzin? Eu aprovei sim, Batista. Aprovei e tô com o Boles, com ressalvas, mas tá aprovado. Eu sigo com você, Gleger. O CH, antes do Gleger, o CH nesse tema. E aí, CH? Eu achei positivo essa coisa do impedimento semiautomático, mas tem que mostrar a origem da jogada, quando faz o passe para o atleta estar ou não em impedimento. Mas parece que a CBF está ajustando isso. Portanto, acho uma boa, não é? Acaba um pouco essa discussão, né? Estava impedido ou não estava impedido? Acho que é uma ferramenta bem utilizada, pode ajudar muito o futebol brasileiro. O que mais chamou a atenção... Oi, Tigrão. Negócio de origem aí dá cada problema, viu, Batista? Então, você vê como é importante a origem. A origem. Tem um amigo nosso aí de uma outra emissora, ele tava dando um tapa no beiço num bar famoso aí da cidade, no centro. Chegou um cara e falou, te assisto, mas ele é de outra emissora. Te assisto sempre. Você manda a origem pra mim? Vá pra... O que mais chamou a atenção na rodada do fim de semana no Brasileirão? Falha de Carlos Miguel, gols e polêmicas envolvendo Neymar, impedimento semiautomático ou tropeços de Flamengo e Palmeiras. Vamos lá, Gleger. A falha do Carlos Miguel, né? Que falha incrível. Que falha incrível do goleiro palmeirense, né? Olha, vou dizer uma coisa, hein? Aliás, ele é um goleiro, na minha opinião, com prazo de validade. Então, para mim, a falha é a primeira de muitas. Incrível. E você, CH, qual é a sua reflexão? O que mais me chamou a atenção foi
o desempenho do Neymar, né, fazendo 2 gols. Ele brigou com o árbitro, brigou com os companheiros no campo, cobrou no vestiário acima da média os jovens jogadores, quer dizer, pacote completo, né, de um ex-jogador em atividade. Eu lamento muito falar isso, mas nitidamente, depois de empatar com a Chapecoense 2-2, e ninguém tem nada com isso, só para registrar, ele foi em um aniversário, tocar pagode logo depois da partida. Quer dizer, eu pergunto, será que realmente ele ama o Santos, está preocupado com a situação do time peixeiro? Interrogação. Neymar gravou um vídeo dizendo que é mentira que ele cobrou os jovens. Ele disse que falou no vestiário, mas outros líderes também falaram. Como o Brazão, né, citou alguns jogadores lá que falaram, mas a cobrança era para eles todos e não direcionada a jovens. Vamos lá, Tigrão, qual é a sua reflexão aí sobre esse tema? O que mais chamou a atenção, né, Batista? Isso, o que mais chamou a atenção. Mão de alface é o Gleg. O mão ensaboada do Carlos Miguel. Fez inveja ao Gleger nos seus piores momentos. E você, Leandro Bolis? Sem sombra de dúvidas, a falha do Carlão, né? 2,4 metros, uma bola fácil. O Gleger sempre diz isso nas transmissões aqui, bola fácil, né? Faz o simples, ele tentou encaixar, a bola escapou. Para mim, a falha do Carlos Miguel, que foi clamorosa. E você, Gleger Zorzin? Eu já falei, né, do Carlos Miguel. Já respondi. Então já vamos para o Na Lata 3. O Arsenal prepara uma proposta para tentar contratar Vinícius Júnior e estaria disposto a oferecer ao atacante brasileiro o maior salário já pago pelo clube inglês. A intenção seria apresentar vencimentos superiores a 12 milhões de reais por mês. E aí, se você fosse Vinícius Júnior, iria para o Arsenal ou seguiria no Real Madrid? Começo com você, Bolis. Sem sombra de dúvidas, iria para o Arsenal. Acho que seria muito bom, não só para a questão do dinheiro, claro que isso é extremamente importante, mas até novos ares para o Vinícius Júnior. Faz tempo já que está lá no Real Madrid, em alto nível, é bem verdade, mas toda a questão fora do campo, a questão do racismo, acho que seria muito bom ele se transferir aí para a Premier League, jogar no Arsenal. E você, Tigrão? Eu iria. Agora, 12 milhões por mês pro Vinícius Júnior. Pô, se o Pelé jogasse, ele ganharia 300 trilhões por mês. Só fazendo a regra de 3 simples. E você, Gleger, a sua reflexão? Batista, eu iria com certeza. Claro que tem essa questão financeira, mas também a mudança de áreas pode fazer bem ao Vinícius Júnior. Eu iria. Pedro Piscinato, seu destaque final da Ponte e a sua despedida. Destaque final é que a Macaca volta a campo amanhã, vai dar início aí ao segundo turno. A Ponte Preta, que atualmente é a lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B, não vence há 13 partidas e, é claro, jogando em casa ao lado do torcedor, vai tentar reencontrar o caminho das vitórias. Vinícius Ferrari será o goleiro, mais uma vez defendendo aí o gol da Macaca. Um grande abraço e até amanhã, Batista. Breno Beretta, destaque final do Guarani, direto do Brinco de Ouro, e a sua despedida nesse programa. Bom, Batista, jogadores do Guarani no processo de aquecimento aqui no gramado do Brinco, jogadores da Inter de Limeira também, time já definido e escalado pelo técnico Hélio Cizenando, com 5 novidades em relação à última partida. Vão para o jogo Rafael na zaga, Emerson na lateral esquerda, Luiz Otávio estreando no meio campo, Isaac também no meio campo e Luca no ataque. A expectativa é que o Guarani volte a vencer na Série C do Brasileiro. Valeu, CH, abraço pra você e até amanhã, CH. Valeu, Batista, um grande abraço a você, um abraço especial pro nosso ouvinte, boa sorte ao Guarani e até amanhã, se Deus quiser. Abraço aqui pro Sérgio Botecchia, mandou aqui uma mensagem. Batista, tudo bem? Manda aí um abraço pra nós aqui do Bar Central em Souzas.
estão ligados aqui na Rádio Bandeirantes. Grande abraço aí para todos. Valeu, Glegger, um abraço e ótimo trabalho já na Jornada Bandeirantes, Glegger. Valeu, Batista, boa noite, até já. Valeu, Tigrão, um abraço para você, ótimo trabalho na jornada aqui da Bandeirantes. Obrigado, um abraço a todos do Esporte em Debate e até daqui a pouquinho, já na grande jornada esportiva Guarani Inter de Limeira. Até já então. Valeu, Boles, abraço pra você, arrebenta aí no microfone mais importante, a Bandeirantes Campinas, desde 1933, transmitindo os times de Campinas. Grande abraço, ótimo trabalho, Boles. Valeu, Batistão, tamo junto, vamos aí em busca do Guarani, no caso de um resultado positivo aqui na Rádio Bandeirantes. Até mais, Batista. É isso aí, final de programa, muito obrigado a todos. Na sequência vem aí, grande jornada esportiva Bandeirantes. Fique aqui, porque aqui é muito melhor. Tchau! Termina aqui Esporte em Debate na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada